LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma quinta-feira com o Esgoda. Hoje nós vamos falar com mais um ícone do mercado no Agro Canal LFZ Consultoria. Um canal do YouTube, um canal do Spotify, para você que curte, que gosta do agronegócio, para você que gosta de vendas, gosta de marketing, gosta de agricultura, gosta de escutar as histórias dessas pessoas maravilhosas que a gente tem conversado. E hoje não vai ser diferente, vamos conversar, né, com o nosso amigo Júlio Roberto, ou desculpa, Ricardo Zanin, né? Por que eu erro o Ricardo com o Roberto? Porque eu só conheço esse cara por Zanin, é o Zaninzinho, né? Se falar Júlio Ricardo, eu vou dizer, eu não conheço, mas o Zanin é mais conhecido, nem vou falar do que o quê, né, Zanin? Zanin, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Por quê? Porque o agronegócio, Zanin, é o nosso negócio e o agro não para. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Esgoda. Eu vou também tomar a liberdade de chamá-lo de Esgodinha, que é dessa forma que a gente se trata. E eu sempre falei que sementes é esse relacionamento, esse carinho que a gente cria e criou ao longo do tempo, né? E que bom existir hoje também os grupos de WhatsApp aí que nos reunimos todos, né? No nosso grupo da Cargill. E fruto disso está sendo essa oportunidade bacana de poder estar aqui conversando com você, com todo o pessoal que te assiste aí. É uma satisfação. Eu até comentei, né? Eu fiquei não preocupado, fiquei assustado, né? Falei, bom, o Esgodinha tem entrevistado gente grande, né? Que há altas gerências aí, né? Eu falei, Esgoda, eu sou simples que nem painel de Jeep, né? Mas eu acho que a gente tem uma história bacana para dividir com o pessoal aí também. Você sabe que eu gosto de carro antigo, né? E se tem uma coisa que funciona é o tal do painel de Jeep, né, cara? E você, Zanin, você é um cara diferente, né? Eu conheço você há bastante tempo, né? E tenho o maior prazer em poder estar conversando com você. Você sabe que há 10 minutos atrás eu pedi para você mandar um vídeo do seu dia de campo, né? Que você fez outro dia e colocou no nosso grupo, né? No ex-Cargill. Quando a gente vai ficando envelhecido, velho não, eu nunca vou ficar velho, vou ficar envelhecido, é diferente, né? E aí eu achei aquele dia de campo muito top. E eu falei, esse é o cara, né? O cara tá aí com 6.0 praticamente, né? E fazendo um dia de campo nesse nível, né? Então, Zanin, é isso, cara. É a gente tocar até onde der, até quando a gente tiver saúde, energia, com maestria, com eficácia. Eu sempre pergunto, você sabe a diferença de eficiência com eficácia, Zanin? Acho que não vai lembrar, né? Sabe? Pô, tentar conceitualmente falar isso, não, mas na prática a gente entende perfeitamente o que é uma coisa e o que é outra, né, Esgoda? E é o que Eficiência, a gente Zanin. busca praticar, né? É, Busca praticar e busca dividir, busca ensinar, busca deixar isso como legado, né? esse teu dia de campo, Zanin, que eu vi aí no vídeo, ele não, você não foi eficiente, você foi eficaz. Por quê? Você é eficiente quando você faz aquilo que tem que ser feito. Eu tenho que fazer o dia de campo, eu vou lá, eu faço o dia de campo. E você é eficaz quando você faz o dia de campo bem feito. É fazer aquilo que tem que ser feito e bem feito. Aí você é eficaz. E você foi extremamente eficaz e me orgulhou muito de assistir aquilo ali. Vou ser sincero para você. Me encheu a boca da água de ver a qualidade do trabalho que você fez lá. Então, meus parabéns. Mas, voltando aqui para a nossa entrevista, Zanin, me Vamos conte, lá. meu amigo, como é que você entrou no agronegócio? Sua família é do agro, seus pais, onde é que você nasceu? Eu sei que você formou em Lages, né? Mas como é que você veio pro agro, cara? Bom, eu vou te pedir a oportunidade de dar um passo atrás para responder essa pergunta, até para gente rir um pouco, né? Vamos lá. Com 13, 14 anos, sei lá, talvez o meu primeiro desejo de ser alguma coisa, né? Eu queria ser comandante de aviação comercial. Não brinca. Eu sabia que você ia dar risada. E, claro, tanto lá quanto hoje, né, esses custos são altíssimos, né?
E aí tentei a escola preparatória de cadetes e tomei pau, né? A Academia da Força Aérea, idem, né? E eu falei, bom, acho que não é bem Minha lá por cima praia. que as coisas, não é bem lá por cima que as coisas vão trafegar, né? E aí depois até usando, né, comercialmente a aviação, né, quanto já profissionalmente, eu falei, não seria um piloto nem eficiente, nem eficaz, né? Porque eu sou inquieto demais, né, Esgoda? Talvez por isso que hoje, com quase 60, eu continuo lá no campo, ajudando, contribuindo, querendo ver a coisa sendo bem feita, né? E aí até me ocorre, né, como eu comentei contigo, né? Eu já sou vovô, né? Eu tenho uma netinha chamada Betina, né? E ela, esses dias, ela falou, vô, nós não somos ansiosos. Eu estava falando com a mamãe, nós somos intenso, né? Então, eu creio, né, Esboda, que frente a enxergar um universo de profissões, né, a que mais me identificava exatamente era a agronomia, né? O meu avô, por parte de mãe, né, Marcos Alino Trombeta, tinha terras, era um produtor tradicional, trigo no inverno, milho e soja no verão, teve Eita, alguma coisa de gringo. suinocultura, né? Gringo, Sim, velho, italianão, trombeta. dois metros de altura e tal. E aí era para lá que nós íamos, às vezes durante a semana, no final de semana, e creio que daí surgiram talvez os primeiros vínculos, né, com a futura atividade, com a futura profissão, né? Eu recordo também que de pequeno, né, meu pai teve uma pequena propriedade que, da onde eu moro em Chapecó hoje, deve dar 1.000 metros em linha reta, ou seja, isso estaria Dentro hoje da dentro da cidade. cidade, né? E eram três aviários típicos da época. Nós ia lá de madrugada ajudar a carregar frango para levar para o frigorífico próximo aqui também de Chapecó, em Ceará. Eu creio que daí que veio esses vínculos, sabe, Esgoda. Mas essas propriedades elas não se mantiveram, né? A do meu pai ficou pelo caminho e essa do meu avô hoje, depois nos deixaram, né? Virou herança de um dos irmãos e é tocada por essa família da minha tia hoje, né? E criou o vínculo com a profissão, sabe? Sei. Você fez colégio agrícola ou só fez a faculdade? Não. Até porque, de novo, né, como eu coloquei, essa ideia, né, de aviação me conduziu para um segundo grau normal à época, né? Então, não fiz técnica agrícola, né? Acho que é um caminho interessante para quem já tem uma decisão mais tomada, né, de pensar na agronomia lá na frente, passar por essa escola, porque nesse tempo todo eu convivo muito com os institutos federais, né? Convivi muito lá em Rio do Sul, na época da Cargill, convivo muito aqui com o de Concórdia, que eles participam diretamente da organização de um dos eventos que a gente já tem anos que participa das edições ali, que é o Tecnoeste. Então é um caminho interessante, né, para quem já tem essa decisão mais clara lá atrás. Mas eu fui direto para a faculdade, em Lages, né, ao UDESC, o CAV, Centro Agroveterinário, entrei em 83, né, e me formei em dezembro de 87. E se formando, você já tinha na cabeça definido, né, Zanin, o que você queria? Porque o que que acontece, né? O curso de agronomia, para nós, ele é um curso muito amplo. Ele te dá a possibilidade de você ir para vários setores do agronegócio. Você pode continuar no corpo docente, dando aula na faculdade, pode ir para pesquisa, você pode ir para algum órgão aí estadual ou federal, como Emater, Companhia Limitada, Secretaria da Agricultura. Você pode montar, quando tiver um pouquinho mais de base, uma consultoria, né? Ser um consultor Perfeito. de agricultores, ou mesmo pode difundir alguma tecnologia, um novo produto, ou pode ir para a área comercial. Você foi direto para a área comercial, você se formou, foi fazer o quê, Zanin? Olha, Esgoda, é uma pergunta bem interessante, né? Porque eu creio que lá no final do curso, todos nós nos fazemos isso. O nosso curso de agronomia em Lages era, à época, ou talvez uma das maiores cargas horárias, 5.000 e poucas horas, né? E foi algo
inusitado lá no final, porque a gente tem uma matéria chamada Planejamento Agrícola, né? E aí nós em 4 chegamos numa propriedade rural e o produtor nos encheu de perguntas, nós estávamos tentando raciocinar para responder a primeira, ele já estava na 10ª e nós não tínhamos respondido a primeira. Entende? Então, essa é a realidade do curso de agronomia, né? E hoje não é tão diferente assim. Ele é muito amplo, né? E eu posso colocar assim, a minha história, eu não tinha uma clareza para onde eu ia, entende? Não tinha. De fato, a área comercial, hoje eu tenho uma consciência que a área que nós trabalhamos é a que mais absorve profissionais, né, formados. Talvez seja o maior banco, né, de oferta de oportunidade de emprego nessa direção, né, de um assistente técnico de uma empresa, de uma área comercial. Né? Lá atrás não era diferente. Né? E eu tive uma questão também de ordem familiar, que da transição da minha formatura, ali, dezembro de 87 para maio de 88, né, a minha mãe faleceu. Né? E aí, essas questões de ordem pessoal me trouxeram para Chapecó ao natural. Né? Eu já, à época, casado, né, com o meu filho, que é agrônomo, Diego, né, pequeno, eu acabei tendo que vir para Chapecó, né, para suportar questões de ordem familiar aqui. Né? E esses primeiros 6 meses, eu estava desempregado. Né? E aí surgiu, e aí começa toda a história, sabe, Esgoda? Porque tinha um amigo aqui, que eu faço o nome, né, o Arley Serrano, muito amigo da família, estava montando um viveiro de mudas, né? E aí ele pediu a minha contribuição, falei, bora, vamos lá, eu tenho que dar os primeiros passos, né? Um viveiro de mudas. Espera aí, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Boca, né? O Luiz Antônio Gonçalves, formado em Bandeirantes, junto, que tem um viveiro de mudas, né? De mamão, de eucalipto e coisa arada aí, lá em Tupã, estado de São Paulo. Boca, um abraço aí, meu irmão. Gosto muito de você. Bora. Viu, Esgoda? Mas ali também, né, eu acho que brotou uma sementinha do fazer a coisa bem feita, tá? Porque esse viveiro a gente teve que aplainar terreno, isso tudo era feito meio aqui, ó, nas mãos, né, na ponta da enxada, né? Mas foi uma coisa muito breve, porque antes da minha mãe falecer, ela também tinha a rede de amigos dela, né? E ela era muito amiga de um cara grande aqui de Chapecó, que eu considero muito, que era o Pitinini, que era muito próximo do Ademir Formigoni, que a gente manda um abraço aqui também, que está lá no nosso grupo, né? Formigoni, abraço, próximo encontro, tamo junto. É isso aí, certeza. E daí o Formigoni estava, na época, querendo contratar, né, uma pessoa mais para o litoral de Santa Catarina. Tá? Pô, que moleza, hein? Que moleza, litoral, cara. Não foi bem assim, mas vamos lá. E aí eu tive uma conversa com o Ademir à época e tal, e ficou meio engatilhado, mas aí eles não decidiram por essa contratação, né? E uma outra pessoa conhecida, né, do meu pai, daí também faço o nome, Valdir Hansen, que trabalhava numa empresa chamada Agroveterinária Martini, de Francisco Beltrão, teve uma oportunidade. O Martini, tá? Conheci o Martini. Exatamente. Fomos lá para tirar pedido no Martini, cara. Estamos ficando envelhecidos, hein, cara? A minha relação, né, com o trabalho com distribuidores, né, que é uma coisa que eu lidei por muito tempo, né, nasceu ali, tá? E aí a Martini representava uma empresa chamada FMC, né? Eu só fui saber que chamava Food Machine Company agora, recentemente. Engraçado isso, mas enfim. E aí fui trabalhar de assistente técnico, tá? E por isso que eu achei muito bacana aquela tua entrevista com a Lorena, só abrindo um parênteses aqui, né? Onde ela enaltece muito isso, né? E quando você falou dessa entrevista do novo com nós mais velhos, né? Os mais jurássicos aí. Velhos não, envelhecidos. Envelhecidos. E eu vi ela enaltecendo a figura do assistente técnico. Eu falei, poxa, caramba, eu fui isso lá há 40 anos atrás, né? E aí foi aí que nasceu todo o início da caminhada. Então eu iniciei,
né, por força das situações, não porque eu desejei isso, né? Como assistente técnico. Era Beltrão mesmo, onde você trabalhava, ou foi para algum outro lugar com o Martini? Não, eu ficava sediado em Chapecó, fazia o sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina para regulagem de pulverizadores, né, de um produto na época chamado gamite, que ele era utilizado para soja, tá? O gamite acho que foi proibido, também, né? Não, ele era ou saiu do mercado? Ele estava no mercado hoje, ele é usado em arroz, é usado em fumo, né? Tá? Eu não lembro se o nome da molécula hoje, da referência do ingrediente ativo de hoje, não se conecta com o nome da época, mas também eu não posso afirmar isso. Mas, enfim, ele é um inibidor de fotossíntese, né? E aonde ia, aquilo ia tornando as plantas brancas, né? E tinha tido algum problema de posicionamento e tal, enfim, eles estavam contratando assistentes técnicos para fazer esse trabalho. Então, os meus primeiros 6 meses foram, né, trabalhando nessa região com esse tipo de atividade, então eu conheci muito, né, o valor dessa função, mas o contrato vencia no final do ano, finalizou, né, e aí eu fui ser responsável técnico de uma agropecuária importante na época, Piasa Agrícola São Miguel do Oeste, né, a qual era, junto com a unidade de Chapecó, distribuidores da Cargill. Quem que eu reencontro? Formigoni. Quando ele me olhou, ele falou, não, vem cá, vamos conversar, né? Só que foi uma coisa muito bacana, por quê? Ele falou, olha, se, né, o Piazza sinalizar que vai ficar incomodado de eu tirar você daqui, eu não vou te contratar. Só que era uma oportunidade única, né, única, né? Imagina, eu estaria indo para uma multinacional, eu estaria indo para uma função diferente, né? De que ano nós estamos falando? Nós estamos falando de início de 89. 89, tá? E aí, com toda a sensibilidade, né, do time da Piazza, eles me liberaram, o Ademir me contratou como assistente técnico, tá? A contratação foi como assistente técnico para desempenhar um papel comercial, né? Como um coordenador de vendas, um supervisor de vendas, né, nessa região da BR-116 para baixo. Vamos fazer um parênteses? Vamos, bora lá. AT, assistente técnico de vendas, ATV, às vezes ATS, assistente técnico de sementes, às vezes AGD, agente de geração de demanda, todos eles basicamente, quando estão na área comercial e não na área de desenvolvimento de produto e mercado, eles estão lá para gerar demanda, para fazer campo, bater estaca e tal. E hoje eu vejo que, antigamente ainda, a gente, às vezes, conseguia, Zanin, entrar numa empresa da forma até como eu entrei na antiga Herbitécnica, que é a da Made hoje, ou na própria Ciba-Geigy, sem passar pelo período de AT ou pelo período de trainee, aonde a gente sofria pra caramba, né, cara? Porque a gente não conhecia quase nada e caía na marvada. Mas a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: o AT de 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando você começou, qual é a grande diferença que você sente para o AT de hoje, cara? Aonde que está a diferença principal? Você fala, porra, era assim, continua assim, ou mudou muito, ou qual que é a pegada? Esgoda, é campo. É ir lá e colocar a mão na massa. Entende? Mas você acha que o AT de hoje não faz mais isso? Eu não sei te dizer, mas eu acho que falta algo mais diretamente ligado lá com o negócio, entende? E sempre lembrando, né, que você está desempenhando uma função, tá? Mas a tua função ela tem que ter uma consequência, né? Natural, que a gente nunca tem que esconder isso, que o grande propósito que está ali é a venda do produto ao final. Então, você está vendendo, né, uma questão de ordem técnica, né, para que isso reflita depois, né, na chegada e na efetivação de um pedido lá, junto ao teu comercial, junto ao teu ponto de venda, né? Não sei.
Não sei se você concorda comigo, Zanin, mas olha uma linha de raciocínio. Há 38 anos atrás, o Zanin AT da Cargill Sementes de Milho Híbrido. Quando você chegava numa propriedade, você era o AT, você era o homem Cargill. E o conhecimento que você tinha, vamos dizer, mesmo que fosse pouco, né? Porque a faculdade não nos traz tanta coisa assim, ele era muito mais do que às vezes até o próprio agricultor tinha pela falta de informação que ele tinha naquela época. E hoje, a gente vê o Dimas Cardoso, que eu adorei a entrevista com ele também, umas 3 semanas atrás. Ele falou um negócio muito importante. Ele disse: hoje a gente tem que saber mais do que aquilo que está no Google, né? Porque o agricultor tem um acesso muito forte ao Google. Então, quando você chega hoje, né, como um AT da Bayer, um AT da BASF, um AT de qualquer grande empresa, você não é mais visto com essa celeuma, com essa redoma de vidro que era visto há 35 anos atrás. Você acha que isso faz sentido? Faz sentido, Esgoda, e eu tenho tido a oportunidade, até quero fazer menção, né, de assistir as tuas entrevistas do teu canal. Eu assisti essa do Dimas, tá? Porque a gente vai se identificando, né, com essas questões, tá? E aquilo que ele comentou, que quando ele chegava na porteira de uma propriedade, ele abria, ele tinha que levar alguma coisa lá para dentro, tá? Eu me identifiquei em número gênero com aquilo, porque eu me sinto confortável, sem pretensão nenhuma, né, nem nenhum tipo de prepotência, né, mas se a gente escrevesse uma história sobre a cultura do milho no Alto Vale do Itajaí, onde eu trabalhei pela Cargill por 10 anos, dava para fazer um capítulo do que a gente fez lá e do que nós transformamos a cultura do milho lá, entende? Então, tu tem que levar alguma coisa, né? Só para rapidamente comentando, lá, né, qual era a história do milho, né? O milho naquela região, você plantava o grande milho daquela região, né, que não é mais hoje, né? Hoje é soja pós-cebola, mas era milho pós-cebola, tá? E a cebola era Ituporanga! plantada de 50 de espaçamento entre Ituporanga. A cebola era plantada de 50 de espaçamento entre linhas. Então, o milho era plantado de 1,5 m. Olha a loucura disso, entende? Né? E aí a gente fez todo um trabalho para trazer esse milho para 1 m. Aí a cebola foi para 40. O milho voltou para 1,20, entende? Né? E aí também, claro, faltava um tipo de híbridos para a época, né? O pessoal tinha muito aquele manejo de fazer o arranquio da cebola, enleirar, né? E aí plantava milho de Saraquá, 60 centímetros longe, Peraí, parou. Explica pra galera o que é um saraquá, porque tem guri novo que tá assistindo que vai achar que isso é um passarinho. Saraquá é a matraca, não sei com que nome que o pessoal conhece, mas é o pica-pau, né? Saraquá, pica-pau, matraca, né? Eu tinha um amigo que falava que é o Peck Machine. Peck Machine, mas olha o que eu vou te contar, tá? Olha o que a gente fazia, tá? Como assistente técnico / vendedor para transformar. Eu acho que essa é a grande função, né, Esgoda? Se hoje tem mais conhecimento, ele não muda o conceito de você transformar o que você leva lá para dentro da propriedade, tá? Então, vamos lá, né? Plantava com o Peck, 60 centímetros longe, 6, 7, 8 grãos caía naquela cova. Tu imagina que tipo de produção se tinha na época com isso. Nascia uma toceira de milho. Exato. E aí a gente começou com os campinhos demonstrativos. Nós chegamos a plantar quase uns 0,7 hectares, eu lembro bem disso, um campo demonstrativo, né? Ainda com PEC, mas tentando modificar essa distribuição de plantas. Na época, se produzia lá, produzir 60, 70 sacos de milho, 80 sacos de milho, era algo excepcional. Nós entregamos uma produção, como eu não esqueço, como hoje, 148 sacos por hectare. E dali para frente, esse produtor levou mais tempo para plantar as áreas pós-cebola dele, mas ele começou a fazer assim. E aí essa história começou a entrar no terreno de chegar materiais com um ciclo um pouquinho mais rápido, né? E aí a gente... O que nós tinha de máquina na época lá? A J2, um disquinho desse tamanho, com 8, 10 furos, né? O alvéolo no canto que passava próximo da caixa,
ele era aberto, então ele plantava um, quebrava um, plantava dois, quebrava um. E a gente começou, vamos tirar essa cebola, vamos trabalhar com um espaçamento menor, né? Já que era 40, em vez de 1,20, vamos voltar para 80, né? Tá? Fazer uma distribuição melhor dessas plantas. Daí vieram as Jumil J2, ainda com o disquinho pequeno, mas a gente conseguia ajustar. Aí veio a Jumil 2040, né? Que o disco era de 22 furos. Daí depois nós conseguimos, junto à CMA, um anel adaptador. Então, eu consegui usar o disco de 24 e de 28 furos. Isso foi transformando a cultura na região, entende? Concomitante, foi vindo novos materiais, né? Um ícone de mercado daquela época era o AG303, e nós chegamos com o C901 para combater isso, né? Sabe? É uma coisa dois extremos, né? Esse Cargill 901 me incomodou quando eu trabalhava na Pioneira, hein, cara? Um fantástico de um material, né, Esgoda? Fantástico material. Bom. Então, juntando tudo isso, né, Esgoda, eu creio que creio que nesse descritivo que eu fiz, né, embutido o que é a figura do assistente técnico lá. Mas você acha que ele está vindo com conhecimento técnico para dar suporte ao que ele está fazendo? Ou ele está mais um executor? Olha, eu já tive a oportunidade de fazer recentemente palestra dentro de universidades, né, falando sobre a cultura que hoje eu trabalho, que é a cultura do milheto, né? É um sentimento, eu não quero afirmar, não quero generalizar, né? Acho que tem que ter uma conexão maior, né? Um propósito maior com aquilo que você vai lá desenvolver lá, né? Eu acho que tem que pegar um pouquinho do que o Dimas fala, né? Qual é o propósito? O que eu estou levando, né? Quando abre essa porteira porque conhecimento, eu acredito que hoje seja até mais amplo que era o nosso lá, né? Pelas fontes, né? Os acessos, né? Mas eu vou pegar outra coisa que o Dimas colocou lá, que eu me identifiquei demais, né? Tem que cruzar essa porteira com paixão do que você vai fazer. Eu acho que isso é talvez o fator mais transformador. Entendi. E aí, o Zanin deixou de ser um AT e passou a ser um RTV, ou naquela época já era representante comercial? Apenas para diferir um pouco para os mais novos aqui, normalmente um RTV ele é CLT, né? Ele é carteira assinada. E um representante comercial ele é comissionado, uma pessoa jurídica que emite uma nota fiscal como prestador de serviço e recebe por isso. O que você era? Você era na época já existia representante comercial ou você era um CLT, um RTV? Não, eu fui na condição de assistente técnico, contratado como tal, e daí ao longo desses 10 anos, depois eu fui efetivado, então, como, eu acho que na época nós chamávamos de supervisor de vendas, né, alguma coisa assim, né, ainda como CLT. E aí houveram aquelas mudanças todas de mercado, né, Esgoda, e houve a transição, na época da Cargill, para a representação comercial, tá? Então, aonde você estava? Em que lugar você estava? Em Chapecó? Eu permanecia, eu só não morava mais no sul do estado, já estava morando em Rio do Sul, na época, e aí eu fui também para a condição de representante comercial. O bacana dessa transição, né, Esgoda, que eu entendo, é que eu vim, né, ou eu fui para ser representante comercial já com a cultura da empresa, tá? Porque às vezes eu escuto isso, eu como representante comercial, eu tenho que racionalizar mais, se eu vou para uma determinada região lá onde eu trabalho, eu só vou para lá se eu tiver que fazer várias coisas. E eu não pensava assim, se tinha alguma coisa demandando lá, entende? Eu ia, nem que fosse aquilo especificamente, né? Porque a gente estava sendo demandado, então tinha que ir lá e atender aquela demanda, aquela questão comercial, aquela questão de ordem técnica. Então, acho que isso é importante quando você pensa em termos de representação comercial, né, que você leve essa cultura, né, de que não é porque o dinheiro é da empresa você pode gastar. Se é teu também você pode gastar, porque o importante é você atender a demanda que você está sendo solicitado, né?
O que eu entendo assim, hoje que eu vejo é, por exemplo, quando você fala da forma com que você virou um representante comercial, a cultura já era Cargill. Você só mudou a forma de remuneração, né? Perfeito. E basicamente nada mudou no dia a dia. Hoje eu vejo algumas empresas, principalmente algumas empresas menores, né, que começam, que ela fala assim, puxa, eu não tenho dinheiro para contratar esse cara como um RTV, né? Porque um RTV hoje, padrão médio de salário aí, dependendo se é júnior, se é pleno, seja o que for, aí em torno de 8, 12, até mais, né? Mas ela não tem esse dinheiro para contratar. Daí ela fala assim: eu vou contratar esse cara, né, depois dele ser AT, como um representante comercial. Aí eu pago para ele, né, as despesas, dou mais uma ajuda de custo, adianto uma comissãozinha para ele e ele vai viver. Porém, aquilo que ele vende com uma empresa pequena não é suficiente para o sustento dele, da família, ou mesmo para as ambições dele. E aí o que que ele faz? Ele fala assim, a pergunta, é exclusividade? A empresa no contrato já põe que não é exclusivo. Aí o cara tem outras pastas que a gente fala dentro da carteira. Então o cara vende, por exemplo, uma nutrição foliar, mas ele também pegou para vender um fertilizante sólido que a empresa dele não tem. Você acha que isso funciona? Honestamente, Esgoda, naquilo que eu acredito, não. Tá? No que eu acredito, não. Lógico, a representação comercial ela é aberta, né? Hoje eu sou um representante comercial. Lá atrás eu tive medo de fazer essa transição, né? Porque ser representante comercial no modelo que era lá e que eu trabalho hoje, tudo é por tua conta, todas as despesas são, né, por tua conta. Então você tem que fazer a coisa acontecer, tá? Lá atrás eu tive medo. Hoje eu tenho 101% de coragem. Eu não trocaria hoje a forma que eu presto trabalho hoje junto ao mercado, para a empresa que eu represento hoje, que é a Atos Sementes, né, com outra modalidade, entende? Mas, de novo, né, algumas palavras que sempre me acompanharam, né, disponibilidade, que é o que eu estava comentando agora há pouco, não é porque você é representante que você não vai, né? Então, disponibilidade, né? Comprometimento, né, Esgoda, tá? Persistência, né? Isso tem que acompanhar a representação comercial, porque ao final você vai fazer o teu ganho, entende? Então, eu não mudaria, não trocaria, né? Foi extremamente importante lá atrás e hoje eu tenho ela e eu trabalho de alguma maneira exclusivo, né? E isso traz embutido uma palavrinha de 4 letras chamada foco, tá? E que ela que me permite, né, Esgoda, fazer esse exemplo que você usou aí, falando dos campos, né, demonstrativos que viram dias de campo, entende? A gente programa isso agora, no mês de junho, né, aonde vamos fazer, né, como que a gente vai fazer, com que recurso que nós vamos fazer, entende? E aí você começa a implementar isso a partir de outubro, novembro, né, pensando lá na data do dia de campo, e eu adoro, eu não consigo não estar junto, plantando, conduzindo, né, arrumando isso tudo, né, enfeitando a noiva, como a gente fala, né, para os eventos serem realizados lá no dia de campo. Porque a gente tem uma visão, né, essa escola que a gente passou, que foi a Cargill, nos deu isso, e a gente implementou isso ao longo do tempo, né. Uns dias agora eu cheguei num evento aqui na Copa Tradição, né? E aí eu olhei a área, tinha alguns desvios, que é natural, né? São micro parcelas extremamente expostas ao tempo, então ali pode acontecer de tudo, né? Mas assim, foi muito bacana, porque em 5 minutos eu olhei e falei, gente, vamos cortar aqui, vamos mexer aqui, arranca aqui, vamos fazer um chanfro aqui, cara, e ficou sensacional, entende? A gente entregou a noiva para o casamento, sabe? E foi muito, Parênteses, muito bacana. Diga. parênteses. Agora eu tenho que dar risada, cara. Você sabe que eu, numa época, trabalhei com a Grosseries, né, cara? Quando eu Tá, voltei para o Grupo Monsanto, né, que a Cargill foi comprada, eu vim trabalhar com o André Dias, em Curitiba, eu fazia Santa Catarina, o sul e sudoeste do Paraná.
e fomos fazer um dia de campo na Alfa, né? Ah, Aí na tua casa. Pô, cheguei aí e tal, fomos olhar o campo, meu cacete, tava um lixo, né? O que que acontece, né, cara? Deu problema de seca aqui, coisa ali, lagarta do cartucho moeu, depois entrou lagarta da espiga. Ah, enxertamos umas espigas, né, cara? Famosa enxertia de espiga, né? Pegar um milho com pedúnculo maior, tá? Enxerta, ajeita, elastiquinho, pá, ficou uma maravilha. No outro dia de manhã, o RTV, né, da área, né? Se eu não me engano, era o Ferronato. Um abraço, meu amigo Ferronato, né? O Ferronato chega e esgoda. O cara da Alfa, ele já falou isso à tarde, para nós, final de tarde. Proibiu nós de apresentar o dia de campo. Falei, mas como proibiu? Ele falou que nós enxertamos espiga. Eu falei, não, cara, estamos mortos. Não, nós não vamos poder apresentar, cara. Nossa, nós com tudo marcado. Falei, marca com ele amanhã às 7:30 da manhã lá no campo que nós vamos lá conversar. Aí chegamos lá, o cara chegou, nem me lembro o nome dele. Não, porque vocês não vão apresentar. Vocês enxertaram espiga aqui, porque vocês não sei o quê, porque vocês isso, porque vocês aquilo. Eu disse, cara, esse é um trabalho que todo mundo faz. Isso aqui é só uma vitrine, não. Os únicos que fazem aqui são vocês. Eu não vou falar o nome da empresa por questão ética, eu disse, mas empresa X fez. Não, não fez, então vem cá comigo. Peguei e fomos lá na parcela do cara, cara. Aí botei os olhos assim, olhei, peguei uma espiga, dei uma puxada, nada, peguei uma outra frouxa, disse, ó, eles não enxertam, né? já Vum! saiu na mão. Já saí com a espiga na mão. Fui lá, vup, outra. E aí, cara? E era uma baita empresa forte lá dentro deles. Você vai cancelar eles também, cara? Aí o cara virou as costas e falou, vamos pro dia de campo, né? Então, a gente faz com a melhor das intenções para o agricultor. Tem Não dúvida, é, não Esgoda. é, não é com a intenção de enganar, é longe Em hipótese disso. alguma. É com a intenção de mostrar um potencial de híbrido, porque alguma condição, talvez edafoclimática, ou praga, ou doença, doença não vamos falar, mas vamos falar em praga, né? Teve um certo uma certa situação ali que não nos permitiu fazer o dia de campo da forma que a gente gostaria. Então se acaba fazendo. Eu vi empresa trazer pé de milho inteiro com uma raiz, uma toceira desse tamanho de caminhão, cara, implantar a planta inteira, cara. Planta inteira, muito mais do que a espiga, né? Perfeito. Os mais Esgoda. jovens devem estar ficando apavorados de escutar isso, né, Zanin? Não é para ficar apavorado. Eu sempre digo assim: existe uma diferença entre você mentir e omitir, né? Mentir, você quer lesar alguém, ninguém quer mentir, né? Omitir, talvez seja aquela coisa, pô, vamos colocar uma espiga no lugar dessa que ficou ruim aqui, porque você está querendo mostrar exatamente o potencial do material, que é a realidade daquilo. Hoje a gente não consegue nem transplantar isso, mas para mim poder ter panículas para mostrar os graníferos, nós temos que ir lá proteger essas panículas. Num desses vídeos que eu te mandei aí do Itaipu Rural Show, foram 1.080 pacotinhos, meu amigo, colocado. Quando tu põe o primeiro, ele pesa 2 gramas. Quando tu está colocando o último, ele está pesando 15 quilos, né? Tu fica 2 dias com dor nas põe paletas, isso né? no sorgo para os passarinhos não comer. O pessoal do sorgo também faz isso, né? No caso do milheto, a mileto, estrutura né? de produção Desculpa. é chamada de panícula, né? Uhum. Então, a gente faz isso porque é a essência desses eventos. Mostrar coisa bem feita, né? Que o produtor entenda que aquilo é possível ser levado ao campo. São microparcelas, por exemplo, no nosso caso, nós plantamos com uma linha de tempo de 90 dias, né? Os milhos é mais do que isso, né? Só que o nosso demanda manejo, né, Esgoda? Uma parcela de pastejo dos nossos materiais forrageiros, tu planta com 90 dias antes, você chega a realizar 5, 6, 7 cortes, né, no ponto, para que esse material esteja lá na altura de 60, 70, 80 centímetros para o dia do evento. Então é tudo muito melindroso também, né? Você realmente faz ali naquela microparcela de 3, 4, 5, 6 a 8 metros quadrados o manejo, né, que você quer que o produtor entenda que deve ser feito lá no campo para ele poder obter os resultados que o material pode entregar, né? Ok, Zanin, voltando assim na tua linha do tempo, Vamos. você ficou na Cargill até que ano?
eu fiquei por 10 anos na Cargill, de 89 até 99. Né? Aí houve aquela transição e algumas incertezas, né, na minha maneira de olhar a época, né, naquela transição para dentro da Monsanto. E como eu tinha convivido muito, né, com um amigo chamado Ronaldo De Martini, né, que já nos deixou, né, que a pena, mas a Covid levou ele, até me emociona de falar do Ronaldinho. O Ronaldinho trabalhava em Rio do Sul, junto à cooperativa local, e aí ele foi transferido para o Rio Grande do Sul e levou o meu nome e apresentou, né, para o Álvaro Simeonato, né, na época, e eles precisavam de uma pessoa lá para a região de Cruz Alta, e eu acabei saindo desse universo de sementes para o universo de químicos, né, que era uma coisa totalmente nova, né? Totalmente que empresa? Nova. Que empresa? Quando eu fui ainda como sendo Ródia Agro, tá? Só que eu vivi muito, né, Esgoda, como você também, aquelas vendas, compras, fusões e confusões, como eu costumo chamar. Então, quando eu cheguei na Ródia, tá? No dia seguinte, né, ela estava na transição para virar Rhône Poulan Agro. E ao longo daquele ano, né, houve a fusão com a Resch, né? E aí veio ao final do ano a Aventes. Então você participou ou viveu aquele problema com Rhodiuran na soja? Não, tinha ocorrido no ano anterior, né? Eu cheguei lá para pegar a bomba, eu cheguei para pegar um pouco da bomba na época lá do assistente técnico lá de regular pulverizadores, né? Por causa daquela questão de pressão de vapor do produto, não tinha sido usado óleo e tal. Então, eu também comecei cedo, né, a conviver com essas situações de campo, né? Então, naquele ano eu fiquei em Cruz Alta, né? Depois eu assumi toda a região da fronteira com o Uruguai, com a Argentina, com 2 produtos na época relacionados com a cultura do arroz. Foi uma vivência incrível, né? E quando houve essa fusão que surgiu a Aventes, né, eu vim para Erechim, tá? Fiquei um ano em Erechim aí para Aventes. E nessa caminhada, né, as coisas se cruzaram. Nós estávamos com uma convenção nossa no hotel em Florianópolis, né? E quem que eu encontro em Florianópolis? Moacir Werneck, né? Que nós tínhamos começado junto lá na Cargill. O Moacir já estava numa condição gerencial, né? Acho que gerenciando a regional, eu não recordo direito, mas ele ficava em Curitiba, né? Uma figura, Moacir Werneck, grande abraço, meu amigo. Capinzal te espera, Moacir. Se um dia você voltar, passar para o Capinzal, vai lá dar um abraço no povo onde você começou. Exatamente, um carinho enorme pelo Moa, aprendi demais com ele, e o Moa, o que fez? Me puxou de canto. Ó, tem a vaga em Rio do Sul, tô te esperando para uma conversa em Curitiba. Eu falei, caraca, né, cara? E eu queria voltar, né? Queria voltar mais para o estado e tal. Tivemos essa conversa, né? E aí, ao final daquele ano, em Erechim, voltei, e esses caminhos se cruzaram várias vezes, sabe, o Esgoda? Isso é interessante. E aí voltei, né, para Rio do Sul, para Monsanto, né? E a experiência do Rio Grande do Sul com químicos também me aportou, né, conhecimento, né, para juntar as duas coisas, sementes e químicos. E aí eu vim para ser, à época, era gerente de contas, né? Gerente de contas. Você, né? Fernando Freitas. Sim. Aí que entra, né? Quando eu assisti a entrevista tua com o Rodrigo Gutierrez, né? Isso me rememorou em alto nível na minha cabeça. Porque a gente viveu, lembra que eu lembro de a gente ter passado naquela época, acho que 1 mês e meio, indo toda semana para Curitiba para fazer toda uma reestruturação do negócio, né? Nós fazíamos como gerente de contas a parte comercial associada aos chamados CDMs, coordenadores de desenvolvimento de mercado de cada marca, né?
da Agroceres e da Decalb na época, né? E como a gente tinha construído uma relação importante, né, que eu comentei lá no início, relação em sementes é importante, tínhamos construído uma base importante na época da Cargill, né? Isso refletiu, tá, de uma maneira muito positiva nos negócios da Monsanto, tanto para a parte química, glifosato principalmente, né? E com reflexos muito positivos em ambas as marcas lá no trabalho que a gente veio desenvolver nessa época. E aí eu lembro de uma situação, nós numa reunião lá em Curitiba, tinha aquelas duas moças que eram gerentes de contas, que eu não me lembro o nome também agora, mas aí o Fernando Freitas, né, o apelido dele é Canetinha, né? Fernando Freitas hoje é gerente regional, daqui um dia eu vou entrevistar ele, gerente regional na CIP Canechino, né? Um cara que tem também, como nós, como você, né, no sangue, parece a vontade de tirar um pedido. E ele me pressionando, Esgoda, cadê as peneiras? Eu era Agroceres na época, né? Cadê as peneiras? Cadê as peneiras? Aí ele me encheu tanto o saco que eu peguei, disponibilizei as peneiras, cara, né? Porque tava uma época que não estavam fazendo pedido, tava parado, peguei e botei as peneiras à disposição. Cara, ele foi lá e limpou, né, as peneiras C2, cara. Fez o pedido, não tinha mais peneira C2 do híbrido importante. Aí fomos para a reunião, ele, aquela conversa, né? Aquela menina chegava a chorar porque não tinha mais peneira C2 e o Coutinho, grande abraço, Coutinho. Com temporizador. Pessoal, calma aí, vejam bem. E o Fernando, o que eu posso fazer? Estava aberto para vender. É uma figura. Um abraço, Freitas, né? Freitas, querido, um abraço também. Viu? Nem fala de peneira, né? Porque eu adorava vender Cargill 505 peneira C4 na época que era saco de 20 quilos, tá? Vendia C4 porque vinha uma montoeira de semente, né? Sim. Um saquinho de 20 quilos plantava com um alqueire quase lá no pó cebola, lá com 104 mil sementes por saco. Muito bom. Quanto tempo você ficou nessa função e no Grupo Monsanto? Você foi para onde depois? Vamos lá. Eu fiquei um ano, então, em Rio do Sul, né, como gerente de contas, e você lembra que a Monsanto tinha aquela filosofia de fazer ajustes de estrutura com frequência, né? Ao final desse um ano, veio a divisão, né, para gerente de distrito, né, e você cuidar de todo o negócio e ter uma equipe onde você tinha áreas pareadas, né, uma pessoa fazendo Agroceres, a mesma pessoa na mesma área fazendo Decalb. Nós tínhamos, então, a figura de um coordenador de campo, né, que eu não recordo o nome da pessoa, e aí eu vim para Chapecó, eu vim para assumir o Oeste aqui, tá? Como gerente de distrito, né? Ficou quanto tempo? Se não me falha a memória, acho que foram uns 2 para 3 anos nessa função, né? E aí, claro, houveram mudanças, o Moacir saiu daqui, né, que ele era o nosso gerente, né? Veio uma outra pessoa para coordenar todo esse trabalho, né? E eu tive alguns problemas assim de me identificar muito com essa pessoa e aí pedi para me desligar. Lá na metade desse trabalho eu pedi para me desligar. E né? Foi para onde? E fui para a Agroeste. Fui para a Agroeste, gerente de desenvolvimento de produto, né? Querido Bruce Amarelo, né? Numa dessas caminhadas me encontrei com ele. A Agroeste estava pronta assim para dar um boom de mercado, né? Com a chegada de novos produtos, e não dava mais para fazer aquele trabalho menor, né? Que estava sendo feito, precisava de alguma coisa mais ampla. E aí a gente foi uma experiência muito bacana também em Esgoda, né? Porque daí eu saí do comercial e fui para a essência do agrônomo, a essência do assistente técnico, né? A essência da parte técnica do negócio. Tá? Pensa, ir para uma empresa, né, que era emergente. Nós pegamos a Agroeste na época com 400 mil sacos e entregamos ela com uma venda final, quando a Monsanto comprou, com 960, 980 mil sacos de, vamos usar o termo, né, de POG, né?
tá? Então foi um período de 4, 5 anos excepcional, assim. A gente construiu com o tamanho que a Agroeste tinha, né, uma estrutura de linkar a pesquisa com a área comercial, fazendo esse papel do desenvolvimento de produto, não desenvolvimento de mercado, né? Indiretamente você fazia isso junto com o time comercial, mas desenvolvimento de produto na essência, né? Todos os ensaios, ampliamos ensaios, trouxemos ensaios de toda a ordem que eram necessários, por exemplo, com fungicida, né? Para ter o melhor posicionamento possível quando lançava os materiais. Tá? E isso, inclusive, quando a Monsanto depois comprou a Agroeste, foi muito reconhecido, né? Pelo tamanho que a Agroeste tinha, como nós tínhamos construído, né, a dinâmica de você pegar um produto, né, vindo da pesquisa, construir todas essas ações e aportar isso para o comercial para levar para o mercado. E aí foi quando a Agroeste, né, entrou mais no Paraguai, foi para o Mato Grosso, foi para a Bahia, foi para São Paulo, e aí dobrou, né, o volume de vendas. Tá? E você, aí foram, nesse período, a Monsanto comprou, e você ficou mais um tempo e foi para onde daí? Você voltou para a Monsanto, né? Por isso que os caminhos se cruzam, tá, Esgoda? Só que, olha que interessante. Na reta final da Agroeste, né, Cláudio Nuss, que era o pesquisador, me convidou para agregar um projeto na pesquisa propriamente. Então, eu deixei todo esse gerenciamento do desenvolvimento de produto, tá? E fui para o mestrado em Passo Fundo, né? E, ao mesmo tempo, eu dei um passo para o lado, né? Coordenando uma área ligada ao novo gerente de desenvolvimento de produto da Agroeste. Então, eu fazia as duas coisas, tá? Você fazia o link da pesquisa com o desenvolvimento do produto, mercado? Não, eu saí do gerenciamento, fui para a equipe de desenvolvimento de produto, cuidando da região oeste e sudoeste do Paraná e, ao mesmo tempo, do mestrado. Ah, tá. Você fez mestrado em que, Zanin? Eu fiz mestrado em melhoramento vegetal. Eu não finalizei ele. Faltou a parte de campo. Fiz todas as disciplinas e tal, passei em tudo isso. E o que aconteceu? A Monsanto comprou a Agroeste. Nessa compra, né? Entende? Imagina, o time de pesquisadores da Monsanto, top of mind, quem era eu nesse contexto? E aí eu não me encaixei. Entende? Só que olha como é que as coisas caminham. Eu já tinha vivido, inclusive, nessa fase do Agroeste, eu fui responsável técnico pelo laboratório de semente. A formação que eu vinha tendo ali, ela estava ampla. Eu tinha ideia de marketing, eu tinha ideia comercial, eu tinha ideia de desenvolvimento de produto. A Agroeste precisou enviar alguém para uma reunião em Uberlândia sobre a coisa mais maluca que eu fiz na minha vida, chamada PCP, Planejamento e Controle de Produção. E sabe quem que eu encontrei em Uberlândia, que tu deve conhecer, que eu quero mandar um enorme abraço, o carinho que tenho por ele? Marcelo Bueno. Tá? E aí eu cheguei lá e encontrei também outras pessoas da nossa convivência, né, que é o Buiatti. E aí sentei numa sala, querido Buiatti, grande Buiatti, e eles me colocaram lá frente a algumas planilhas, né, tudo em inglês, né, Rauet, MSD, BBB e tal, e eu falei, cara, e aí eu tive que, numa semana, comunicar essas siglas em inglês com aquilo que a Agroeste fazia, que não necessariamente era uma coisa que eu estava ligado, que era receber essa produção dentro da unidade, né? Mas alguma coisa no Marcelo viu e eu voltei como sendo o PCP da Agroeste dentro dessa transição. Fiquei um ano em Xanxerê, fazendo essa função, aprendendo, e naquela decisão, então, daí, da unidade de Xanxerê, né, ser finalizada, eu fui parar em Campo Verde, no Mato Grosso, meu amigo. Meu cacete. O que você foi fazer lá? Fui lá para ser o PCP da unidade de produção de semente de Campo Verde, aí já estrutura Monsanto. Então, os caminhos se cruzaram. Eu fiquei 2 anos nessa função
E essa função, né, Esgoda, ela reúne um pouco de tudo. Tu tem que ter uma visão comercial, sim, tem que ter uma visão técnica, sim, tem que ter uma relação direta com o laboratório, sim. Né? Você recebia, né, o que a Agroeste chamava de matéria-prima bruta, né, MPB. Isso foi um aprendizado enorme, tanto que nessa transição, né, Agroeste para Monsanto, né, em algum momento nós tivemos que desligar o sistema Agroeste e ligar o sistema Monsanto. Esse dia foi icônico, porque nós ficamos, né, com toda a estrutura de suporte da Monsanto lá dentro da unidade, a gente ficou 38 horas acordados dentro da unidade, circulando pelos setores, dentro de uma sala lá que nós chamamos de QG, que foi algo único, assim, para poder desligar um e ligar o outro sistema e passar a faturar Monsanto, Agroeste e tudo que a época exigia. Foi um capítulo muito bacana também. Zanin, assim, eu queria entender como é que foi essa transição tua, né, de semente de milho para a Atos, onde você está hoje, né? Há quanto tempo você está na Atos? Vamos lá, rapidamente, esses 2 anos que eu fiquei no Mato Grosso e tal, eu tentei fazer uma transferência da minha esposa à época para Campo Verde, isso não foi possível, e aí eu acabei me desligando da empresa, né, e fui trabalhar com o nosso querido Catela aí, que talvez vá nos escutar em algum momento também. Um abraço, Catela, amigo velho, um abraço. Eu fui trabalhar na Advanta Sementes, tá? Certo. Que é o braço de sementes da UPL Químicos. Certo. Né? A UPL tem a UPL Químicos e o braço de sementes que era representado no Brasil por uma outra companhia. Na época, eles estavam trazendo a divisão de sementes para o Brasil, que é a Advanta Sementes. E aí eu fui para essa empresa aqui no sul do país, né? Fazendo um trabalho novo, quase voltando às origens lá, de bater porta por porta para apresentar uma nova empresa de sementes. Eu fiquei 4 anos e pouquinho, né? E daí também houveram algumas mudanças a nível gerencial e tal. E sabe, Esgoda, eu sempre que eu via que as coisas também não estavam comungando, né? Eu nunca esperei ser demitido, sabe? Nunca. Se eu não estava entregando, se não estava sendo uma relação legal, eu falei, cara, deixa eu partir para um outro universo. E foi o que eu fiz, né? E aí eu fui trabalhar numa área totalmente nova, né? Com uma empresa chamada Lallemand, e foi uma coisa muito breve, porque a Lallemand me levou para dentro do meu distribuidor hoje, aqui em Santa Catarina, chamada Confortim Agro Distribuidor, tá? E na figura do seu Gilson, que é o diretor-geral da empresa, né, o CEO da empresa, posso chamá-lo assim, ele apresentou o meu nome, né, para Atos Sementes, na época Sementes Adriana, hoje Atos Sementes, né? Então, Esgoda, e aí eu recebi esse convite, então, né, por parte do Juca Matiello, que é o diretor comercial da Atos Sementes, que é a empresa que eu estou trabalhando hoje, e eu vou fazer 8 anos de Atos Sementes agora, no mês de junho de 2024, como representante comercial. Como é que foi essa mudança, que é algo que eu sou apaixonado, né? Porque eu criei ovinos, criei gado também, então a parte de nutrição, alimentação, forrageiras, eu sou apaixonado, né? Tanto é que a gente conversou várias vezes sobre o Valente para a gente trabalhar com ele em cima da alimentação para os meus ovinos e tal. E como é que foi essa mudança, né, de sair de químicos, de sair um pouco de biológicos que você estava entrando, de sementes, para vir para essa parte de nutrição, que, por exemplo, é a vida do Dimas Cardoso, né? Como é que você se sente? Porque a hora que eu vejo, né, esse Valente, acredito que seja ele aí nessas vacas holandesas pastando. E eu vejo isso aí, cara, me dá vontade de voltar a produzir carne, viu, cara? Porque me enche os olhos. Como é que você se sente fazendo isso hoje em toda essa mudança, cara? Sabe qual a palavrinha que conectou isso tudo, Esgoda? Uma palavra que a gente conviveu muito lá na época da Cagil, híbrido, tá?
eu sabia que embutido nessa palavra tinha muita coisa boa para acontecer. O Valente é um híbrido de milheto? Exatamente. Até quando eu cheguei na empresa, recém tinha sido lançado exatamente o primeiro híbrido de milheto forrageiro do mercado brasileiro, que é esse material chamado ADRF 6010 Valente. Eu falei, cara, a gente tem muita coisa boa para colher em cima disso. Isso me conectou. Eu tive um breve aprendizado ali nessa passagem pela Lahnemann sobre questões de nutrição, né? E, claro, lá na agronomia a gente tem, né, alguma coisa da parte de zootecnia, né? No curso que nós fizemos, a gente tinha alguma coisa disso. E aí é um aprendizado diário, né, Esgoda? É um aprendizado diário, tá? A cultura do milheto, eu tenho uma apresentação que eu faço, às vezes em universidades, às vezes em núcleos de veterinários, de zootecnista, como eu fiz em Francisco Beltrão, onde eu falo da cultura, porque o milheto, para os mais velhos, é o capim italiano, aquele milhetinho comum lá atrás, né? Mas hoje, os usos que o material tem são enormes, né? Eu vi a Lisane comentando muito, né, da questão de sorgo para a produção de grão, e o que esse grão representa para o Brasil ou para fora do Brasil, né? O milheto, grão, e hoje nós temos híbridos de milheto, né? Dois materiais, é o ADRG 9060 e o outro é o 9070. O milheto foi eleito pela Unicef o grão mundial, né? O ano passado, né? Foi chancelado pela Anvisa aqui para alimentação humana, né? Você tem uma cadeia de aminoácidos mais completa, ômega 3, ômega 6, não tem problema com glúten, né? Então, os celíacos aprovam por demais isso. Hoje, o pão 7 grãos, o pão 14 grãos lá do mercado tem grão de milheto, né? A cadeia de aminoácidos é mais completa. Para quem trabalha com balanço de dieta, sabe o que isso é importante dentro de uma fábrica de ração, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Um grão que te entrega 12, 14% de proteína, muito mais que o milho e que o próprio sorgo. Então, é um grão diferenciado, né? Me surpreendeu 14% de proteína no grão. Mas me diga uma coisa, a maior venda de Valente, ela está como um pastejo, como a gente está vendo aí atrás, ela é vendida como cobertura ou ela é vendida para colheita de grãos? Aonde está a maior venda deste híbrido? Não, esse material ele é um material forrageiro. Para a parte de grãos, a gente tem híbridos específicos, como esse que eu citei. Para a cobertura, existe uma variedade chamada DR300 específica para essa finalidade. Tá? Na linha forrageira, a gente tem uma variedade, que é o ADR500, que é um case de mercado. Tá? Talvez hoje não se tenha nenhuma variedade comparada a ela no mercado, e ela tem 20 anos de estrada. E o híbrido, né, pelo conhecimento que a gente passou a ter desse pano de fundo da minha imagem, ele está no uso para pastejo. Mas nós, por simples mudanças de manejo em cima da taxa de semeadura, a gente, elevando a taxa de semeadura, nós conduzimos ele para pré-secado, tá? Baixando a taxa de semeadura, e que é uma novidade para o mercado, nós estamos levando ele hoje para uso como silagem, alimento conservado, tá? Com essas questões do advento da cigarrinha, e o milheto não é hospedeiro, não tem problema, né? No momento atual, no mínimo, né, Esgoda? Porque essas coisas a gente sabe que mudam, mas hoje o milheto não tem problema com cigarrinha. O produtor de leite e carne, principalmente de leite, faz silagem de milho, é a planta mais harmônica, mais completa, inquestionável. Na safrinha, né, o milho vinha mostrando algumas limitações e a cigarrinha fez o resto do trabalho. Então, a gente entendeu que nós podíamos trazer ele nesse uso com ganhos importantes, tá? Agora... Porque você tem, né? Só para concluir, o que a gente entrega, Esgoda, e por isso que eu sempre tentei te estimular a usar lá em ovelhas, tá? O campeão da Expo Inter usa 6010 aí como base alimentar. É o que o ruminante quer. E o Dimas, talvez, se ele for nos assistir, ele vai chancelar isso. Fibra de alta qualidade e alta digestibilidade. É isso que nós entregamos. Isso predispõe, né, uma condição lá no rumen dos animais para um aumento de taxa de passagem e ganho na produção de leite e carne. Tá? Ok. Agora sim, como dúvida hoje, se falar em milheto, o maior uso do milheto no Brasil ainda é para cobertura
pós-plantio de soja? Em volume? Olha, Esgoda, esses números eu não tenho. Talvez essa seja uma dificuldade, né? Quando a gente pega, né, lá, eu acredito que a PPS ainda seja uma instituição ativa, né? Que nós tínhamos uma clareza do tamanho de mercado de milho, de sorgo, principalmente de milho. A gente não tem uma informação tão estruturada assim nessa nossa área. Eu já vi você fazer menção a tamanhos de mercado de forrageira, tá? Mas é algo eu particularmente não tenho uma clareza nisso. Há um mercado enorme, o mercado agrícola para cobertura é enorme, e as chuvas do último ano necessariamente fizeram o produtor parar e repensar, tá? E aí, claro, entra os materiais da Embrapa, entra o que a gente chama de milheto comum, né? Entra capim-sudão, né? E nós temos um trabalho diferente de posicionamento desse nosso material específico para essa finalidade, que é o ADR-300, porque ele entrega, né, um resultado, né? E aí vem a história de valor e preço, né? A gente entrega um valor muito agregado com esse material. Isso é muito grande, porque ele está concomitante ao mercado agrícola, tá? Na parte de forrageiras, né, o grande mercado ainda é pastejo, porém, com o confinamento dos animais, que está crescente em todas as regiões, né, vai crescer muito, né, esse uso, né, numa proporção menor para pré-secado, e esse mercado de silagem, a gente acredita que vai ser muito robusto, né? No Mato Grosso do Sul, o colega Amarildo, que vai nos escutar aí, né, hoje a Marfrig, né, usa como referência, né, 6010 valente para silagem. A gente tem verdadeiros mares de milheto lá, áreas de 800 hectares, 1.200 hectares plantados com esse material para finalidade de silagem, para engorda, finalização de animais de gado de corte. O que me chama a atenção é que, por exemplo, na tua foto do fundo aí, você tem, né, um produtor profissional com as suas vacas holandesas, vacas de altíssima qualidade, potencial de leite, mas ao mesmo tempo a gente tem nesse sul do Brasil, principalmente, que é o lugar onde chove com mais frequência, né, do que o Cerrado, né? A gente tem o produtor rural, o mercado está abertíssimo para isso, porque não tem um cara que tenha uma propriedade que mora nesse sul do Brasil aí e tal, que não tenha lá 2, 3 vaquinhas de leite. E ele precisa ter um pastejo, né? Perfeito, Esgoda. Ó, eu vou tomar a liberdade, eu tenho certeza que eu vou usar o nome de um produtor ali da região de Francisco de Beltrão, chamado Rudimar Piecas, tá? A gente sabe das dificuldades que a atividade de corte de leite passaram no último ano, né? Com preços... Como é o nome dele, Valdemar? Rudimar Piecas. Piecas. Piecas, tá? Eu encontrei ele agora num evento chamado Dia da Vaca, lá em Francisco Beltrão, né? E ele falou, olha, Zanin, eu tô lá com as minhas áreas de ADR 500, né? E do híbrido também, do 6010, porque ele também maneja os dois materiais em detrimento a áreas melhores ou não tão boas assim, né? Que o híbrido precisa de uma condição um pouquinho melhor também. Mas ele tem a base da produção de leite dele a pasto, tá? E ele falou, olha, eu sei dos problemas que o leite está enfrentando, né? Mas eu estou passando por essa fase de uma maneira muito tranquila, né? Produzindo leite à base de pasto, né? Porque, por exemplo, Esgoda, vamos lá, esse material, né, se eu for fazer um comparativo, né, Sudão, me dá 3 a 4 pastejos, tá? Eventualmente um pouquinho mais, mas é isso, né? A variedade, né, em termos práticos de campo, né, a variedade, 500, me dá de 6 a 8, o híbrido me dá de 14 a 16, né? Então, se eu plantar isso direitinho, manejar direitinho, eu estabeleço isso aí em outubro e levo isso até onde o tempo permitir. Porque nós temos tido marços e abril mais quentes e com chuva. Entende? Então, cuidando do ponto de entrada, ponto de saída, eu estou fornecendo uma planta com um perfil de folha, né? Que se eu quiser separar isso por lote 1 consumir o terço de cima, eu vou ter uma digestibilidade semelhante a uma ração. Mais de 70%. Se eu pegar o terço intermediário para um lote 2, eu
trabalho muito bem, né, esse nível de produção da minha propriedade, e eu deixar essa minha soqueira, esse material chega a crescer 6 centímetros de um dia para o outro, com boas condições de umidade e temperatura, né? Então eu recomponho esse meu piquete em 10, 12 dias. Nas feiras, às vezes nós temos que fazer um corte por semana, né? Porque ali você corta com foice, então corta de maneira mais uniforme, ele também vem de uma maneira mais robusta. Então, aquele manejo que eu comentei das feiras nos exige, muitas vezes, um corte, às vezes por semana, um corte a cada 10 dias, né? Então, são ferramentas, né, que hoje, pela Atos Sementes, a gente traz e posiciona no mercado, né? E aí é o nosso velho e bom trabalho do início da nossa conversa, de assistentes técnicos. Entende? Zanin, De deixar isso muito claro para o produtor, como conduzir, como fazer, que é a essência do que a gente faz nesses eventos, né, manejando isso com 90 dias antes do dia do evento, para que o produtor veja que aquilo é possível de levar ao campo e obter os resultados que você pode obter. Só para concluir, né, Esgoda, que eu estou me empolgando demais aqui. vou falar sobre isso já. Tá? Esse material, né, Esgoda, ele permite que o produtor reduza a quantidade de silagem, que a gente sabe que o quilo da matéria seca é mais caro, né, por unidade, reduza a proteína do concentrado, tá? Para você ter ideia, dependendo da fase de desenvolvimento do material, você poderia usar rações com menos de 16% de proteína, tá? Que isso nem tem no mercado hoje. Então, a gente pressiona as duas variáveis que de custo, né, de 1 litro de leite ou de 1 quilo de carne para baixo, tá? E isso faz com que a atividade de produção de leite e carne seja mais estável, né, ou que sinta menos essas flutuações que teve, como teve no último ano, né? Nós temos uma clareza muito grande em relação a isso. E esse é o trabalho que a gente hoje faz, né, dentro desse universo que se aprende a cada ano aí dos forrageiros, né, Esgoda? Sair de semente e ir para esse universo, né, que eu aprendi muito lá dentro da Advanta, né, e que hoje eu me sinto muito confortável, né, para argumentar, para falar, para discutir, até onde o meu conhecimento vai, né? Eu também não sou um especialista na área, né? Não conheço muito sobre balanço de dieta, mas eu sempre digo, nós temos as ferramentas, né? E isso funciona. Então é isso que a gente leva para o produtor. Quando abre a porteira lá que o Dimas tanto enalteceu. Perfeito. Zanin, você falar agora, pô, eu me empolgo e tal, eu vejo que você fala hoje sobre isso que você faz, um cara que está com 60 anos de idade, você fala com paixão, meu irmão. Você fala, né, com orgulho, com uma vontade, a coisa aflora para você, né? Você acha que isso tem sido, ao longo dos anos, o teu fator de sucesso, cara? Meu amigo Zaninzinho emocionou aí, porque a história é longa, né, Zanin? A gente passou por muita coisa. Eu uso o termo, Zanin, que eu vou falar agora, que agora vai doer em você, porque dói em mim, que a solidão de um quarto de hotel e a boleia de um carro frequentemente foram nossos companheiros. Eu tive uma vez, Zanin, que eu cheguei em casa, meu filho com uns 2 anos e meio, 3 anos, cara, eu cheguei de viagem, era uma sexta-feira e estava ali assistindo uma televisão à noite, tinha tomado um banho, ele olhou para mim sentado no chão e falou assim: Ô papaizão, você vem sempre aqui na casa da mamãe Denise? Puta que pariu, desculpa aí meus ouvintes, né, o palavrão, mas você escutar isso do seu filho, deu vontade de perguntar por quê, filho? Tem o Ricardão tá vindo aí, né? Mas o que quer dizer? O teu filho não te enxerga como pai de tanto que se viaja, de tanto se trabalha, porque a gente botou isso que você está botando na tela agora aí, a gente botou no negócio, a gente botou paixão, a gente botou emoção, e a gente viveu isso e vive isso. Eu estou fazendo esse trabalho aqui hoje, Zanin, né? E durante a nossa entrevista aqui, a nossa conversa, eu disse, pô, que prazer que eu tenho em fazer uma entrevista dessa, uma conversa dessa, e a gente poder levar para o público isso, cara. Essa paixão que você está colocando aí,
que me parece que às vezes está acabando. Que o Pedro Sasso, que foi meu chefe na entrevista dele, fala que o cara não é mais feliz fazendo o que está fazendo. Você é feliz, meu amigo? Totalmente, Esgoda. Eu tinha prometido para ti Que não ia chorar. Ai, 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 mas eu sabia que você ia se mas emocionar. eu sou, enfim, ao final da nossa conversa, o pessoal vai conhecer a essência do Zanin. Eu não consigo ser diferente. Acho que essa é a minha essência, coração na coisa. Isso que me fez caminhar até hoje. Já sei o que eu vou escrever no teu spot para dar a chamada. É coração no bico da chuteira, meu amigo. Coração no bico da chuteira, exatamente, Esgoda. Eu assisti, tenho acompanhado o teu canal, assisti várias entrevistas, né, do Sutil, do Cal, como eu comentei, o Paulinho, o querido Paulinho, aquele sotaque único, né, do Zé Gilmar. Assisti a Lisane, querida, saudade me deu, né, do tempo que trabalhamos juntos aqui, e capturando um pouquinho de tudo isso. E quando eu vi a entrevista da Lorena, eu me conectei com algo que, poxa, a gente fez lá atrás, né? O Vô Neymar, que hoje é um distribuidor Atos Sementes, então me reencontrei com ele, né? E logo que eu entrei na empresa, né, o Juca tinha percebido esse meu jeito e pediu para me fazer uma apresentação para os distribuidores e para os representantes numa pequena convenção de vendas, né? E eu falei, poxa, eu falei, Juca, né, sem pretensão nenhuma, sem prepotência nenhuma, né, como é que eu vou? E aí, eu até anotei aqui, na época eu falei, cara, eu tenho que ser leve, né, da melhor maneira possível, sem ter nenhum tipo de pretensão de achar que, né, eu sou algo, né, e tal. E eu coloquei lá, naquele momento, né, coloquei exatamente isso, que eu queria contar uma história. Na época era 52 anos e 30 de agronomia, e que eu ia contar uma história. E que foi o que nós fizemos hoje ao longo dessa uma hora, com 59 para 60, né? Eu tenho de 30 para 38 anos de formado, e a gente contou um pouquinho dessa história. E eu me identifiquei demais com essa palavra, né? E eu chamei lá, né, paixão, né? O que é paixão, né, Esgodo? Eu até resgatei o que lá eu escrevi, tá? Que é a capacidade de assegurar, né, que a gente não perca a capacidade de sonhar, né, com os nossos objetivos pessoais e profissionais, sabe? Então, isso é o que me acompanha. Pô, perfeito, Zanin. Zanin, eu queria agora que você deixasse o recado final para os nossos ouvintes e pensando muito mais no objetivo principal desse trabalho aqui. O objetivo principal desse trabalho aqui, dentre outros, né, mas aquele que mais me chama a atenção é a gente levar para essa meninada nova um recado, né? Porque nós estamos aí para 60. Não sei quantos anos mais nós vamos trabalhar, mas eu não vou parar e eu acredito que você também não. Mas essa meninada, 22, 23, 25 anos, começando a trabalhar, 30 anos, né, eles têm no mínimo mais 30, 35, 40 anos de trabalho pela frente. Qual é o recado que você deixa para esses caras para nós finalizar o nosso bate-papo? A primeira palavra que eu falo é isso, entende? Vai, faz, dá o teu melhor, né? Dá o teu melhor com o que você tem de melhor no momento, com as ferramentas que você tem, mas entrega tudo, entende? Leve consigo palavras, jargões que eu carrego comigo, palavras de peso fortes que predispõem a tua mente e corpo a realizar o que você precisa fazer, tipo comprometimento, né? Disponibilidade, né? Esgoda, quanto viajar num sábado, num final de semana, passar 15 dias fora, entende? Passar 2 anos no Mato Grosso, como eu passei, e a família aqui longe, né? Isso para mim, que sou de origem italiana, que a gente sentava com 30, 40 pessoas num almoço de domingo, e aí você lá sozinho, e aí você vira quase que um
um workaholic, né? Porque o trabalho vira passatempo, né? O teu passatempo, né? Entende? Eu acordava às vezes e ia tomar um banho e chorava lá de saudade, levantava e 2h30 da manhã estava na unidade, voltava 10, 11 horas da noite, né? Então, persistência, sabe? Essas palavras, comprometimento, disponibilidade, né? Persistência, competência, né? Que tem a ver com ser eficiente e eficaz, né? E eu acho que um pouco de sorte também, né? Eu lembro da tua entrevista com o Zé Gilmar, que ele sempre comentou que sempre casou com bons produtos, né? Eu acho que isso também ajuda, sabe, Esgoda? E, cara, assim, assistir as tuas entrevistas me conectou com várias questões. O Dimas eu não o conhecia, mas quando ele falou sobre paixão, sobre abrir a porteira, o que eu estou levando, eu me identifiquei, né? Acho que esse teu trabalho que você está fazendo, quanto mais gente puder ver, vai poder pegar esses insights, né, que nós aqui dividimos, né? Se isso te for útil, né, para quem está nos escutando, para a turma mais nova, né, está nos escutando, se isso for útil, se conecta, né? Experimenta. Vai funcionar para você? Se funcionar, certamente poderá dar resultado, tá? E, por fim, né, Esgoda, exemplo, né? Exemplo. Nada resiste a um bom exemplo, né? Não é hipocrisia, né? Mas eu gosto de ser o primeiro a chegar e o último a sair, sabe? E acho que em cima disso a gente construiu um pouquinho dessa história que a gente pode chamar de legado, tá? A qual eu te agradeço profundamente a oportunidade de dividir um pouquinho disso de novo, tá? E tomara que eu tenha conseguido ser o painel de Jeep durante essa 1h e pouquinho. Zanin, muito obrigado, cara, né, pela tua participação. Você foi aqui a minha entrevista mais longa, mas foi a que passou a impressão que eu tenho mais rápido, porque a gente se divertiu, a gente se emocionou, a gente curtiu, falando sobre o agro, né? Então, muito obrigado aí pela tua participação aqui, né, no Agro Canal LFZ Consultoria. Um canal do YouTube, um canal do Spotify, para você que gosta do agro, para você que se emociona com o agro, como o meu amigo, né, Júlio Ricardo Zanin, que hoje está na Semente Atos, né, abrilhantando esse Brasil, né, com seu trabalho e trazendo para nós informações pertinentes que nos ajudam a tocar o dia a dia. Você gostou? Deixe seu joinha aí, deixe seu positivo, te inscreva no canal do YouTube. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Zanin, um abraço, meu amigo. Fique com Deus. Abraço, querido. Obrigado pela oportunidade. Nos falamos. Obrigado.